Bem-vindos a mais um podcast Conversando com Sócios, hoje e sempre. Aqui a doutora Ana. É um prazer estar aqui novamente, hoje com assuntos diferentes, mas muito enriquecedores. Muito enriquecedores. A nossa convidada ilustríssima, Graziele. Prazer, Graziele. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado pelo tempo, que a gente sabe que o tempo é curto, seu tempo é bem curto. Vou fazer uma breve apresentação, depois você fica à vontade para complementar, se for o caso, tá bom? Então, a Graziele tem 32 anos, esposa do Lucas. Forte abraço pro Lucas, que também tem que vir aqui em breve. Mamãe do Ravi, lindo, a gente tava aqui nos bastidores falando, né? Enorme, lindo. Líder do departamento infantil da igreja Além do Véu, enorme, sensacional. Gestão, tem formação em gestão administrativa e atualmente faz psicanálise. Meu Deus. Tem assunto pra... E aí, quando eu convidei ela, eu falei assim, não, manda aí, né? Ela falou, não, eu tô só fazendo isso. Só isso, só. Bem Seja tranquilo. bem-vinda, Graziele. Obrigada, Tárcio. E aí, a gente vai começar pelo Começo, básico, não é? né? Pelo Vamos básico. começar pelo começo. Me conta um pouco da sua história pessoal e como que isso te levou ao Ministério Infantil, né? Porque é um ministério tão delicado, né? E muito Tão importante. delicado. Depois eu vou contar como que eu cheguei na vida da Grazi e ela na minha também. Bom, queria primeiro agradecer a oportunidade, né? Você, Tárcio, a doutora Ana. É um prazer estar aqui. E eu tenho um início já na vida cristã, né? Então, ali desde os meus 5 anos de idade, eu já me levaram para a igreja, me apresentaram Jesus. E aí já é o primeiro ponto. Mas foi sua família? Foi um conhecido? Então, tenho um irmão e ele conheceu Jesus e me levava também para a igreja, né? E a parte boa de apresentar Jesus na infância, né, é que ele, uma época da vida dele, ele saiu e eu permaneci. Que legal. Então, eu já cresci ali na igreja, né, já cresci ali nos caminhos do Senhor. E o departamento infantil chegou na minha vida como um primeiro ministério. Então, com 13, 14 anos, eu visitei uma igreja, tinha uma amiga e era uma época de festividade, elas estavam fazendo saquinhos de doce. E a pastora Janaína, que é esposa do pastor Beto, lá da nossa igreja hoje, ela que liderava esse departamento. Então, essa amiga me levou e falou assim, você não quer me ajudar? E eu falei, eu quero. Aí eu comecei a fazer o saquinho de doce, acho que era uma festividade das crianças. Então, a partir dali, eu ajudei nesse dia, mas no outro dia eu já voltei e falei assim, posso ajudar de novo? Posso ajudar? Legal. E conheci o departamento infantil. Então, eu tinha aí cerca de 13, 14 anos de idade. E aí, a partir desse momento, eu já integro mesmo na igreja ali como voluntariado mesmo, né? E comecei aí. Então, desde então, eu nunca mais... Eu tive outros departamentos, outros ministérios, mas o infantil, ele sempre foi bem predominante na minha vida. Ele sempre prevaleceu, né? Legal. E então, nessa igreja, eu fiquei em torno aí de 10 a 12 anos, mais ou menos. Tinha outras tarefas. Assumi uma liderança lá dentro, mas nunca larguei o Ministério Infantil. Entendi. Né? Então, ele é bem forte, assim, na minha vida. E, desde então, eu faço parte, né, dessa realização hoje, dessa construção, na verdade, ali com as crianças. Nossa, bem intenso, né? Porque desde pequeno e depois na adolescência e até hoje sempre... E essa motivação... Você sabe de onde veio, se é espiritual, se tem alguma motivação pessoal para você não conseguir sair desse ministério infantil? Tárcio, eu acho que é a minha própria história. Eu acho que a partir do momento que o meu irmão sai, que ele não vai mais, né, por algumas questões, e até mesmo depois ele foi para uma outra comunidade de fé, mas a partir daí uma família começa a investir em mim.
uma família de amiguinhas mesmo, crianças, passava na minha casa e falava para minha mãe, Dona Sueli, posso pegar a Graça para levar para a igreja? Que legal. E mesmo bem antes de eu ir para essa outra que eu já atuei como voluntariado. Então, eu tinha cerca de 6, 7 anos de idade. Essa família passava em casa, me pegava e me levava. Nossa. Então, eu acho que a minha própria história foi um investimento, porque não veio da minha mãe. Sim. Não veio de casa. Sim. Veio de alguém que quis investir na minha vida. E a minha infância foi guardada. A minha adolescência foi guardada. Então, eu tive exemplos, né? Tanto bons quanto ruins. Uhum. Na verdade, eu tive exemplos bons e tive algumas questões ruins. Uhum. Mas por eu ter conhecido Jesus, eu já tinha algo maior, que queimava mais dentro do meu coração. E isso me manteve dentro dos caminhos do Senhor. E eu acho que aí entra a importância, por exemplo, de você conhecer a verdade, que é conhecer Jesus, e querer apresentar isso para outra pessoa, né? Sim. Porque às vezes você, no seu condomínio, na sua casa, você conhece alguém, uma criança, tem um contato, fala, mas e aí, vamos lá que ele vem da igreja? E isso pode guardar a infância, a adolescência, e enfim, pode mudar a história de uma pessoa, a ponto de ela virar uma pessoa influente, um líder, né, muito relevante. Esse é o ponto. E como é tocado, né? Tipo, a gente não tem noção. Hoje eu integro lá a equipe do Kids, da Além do Véu. E eu lembro da primeira entrevista que eu fiz com a Grazi, eu perguntei assim pra ela, mas o que é o Kids, né? A gente tá lá pra quê, né? Pra olhar as crianças? O que a gente tá fazendo lá? E aí ela me deu uma resposta que mudou completamente a perspectiva. Porque, às vezes, na igreja, e não é por... Às vezes é falta de informação mesmo. As pessoas olham o Ministério Kids e o departamento infantil como alguém que vai só olhar meu filho para assistir o culto, né? Sim, e a Grazi me explicou, se você puder repetir aqui para explicar para o pessoal, porque muda completamente a perspectiva. Quando eu me voluntariei, eu falei, acho que é isso. Eu mesmo, por ignorância, falei, acho que a gente cuida ali para os pais assistirem o culto. E ela falou, não é nada disso. Pelo contrário, né? Pelo contrário. A gente... Ali, na verdade, você se torna até mesmo um pastor daquela vida, né? Você tá ali discipulando. Trazendo para a responsabilidade uma palavra, um conselho, qualquer direção pode mudar os próximos anos da vida dessa criança. Então, de fato, eu sempre vou voltar na minha história porque é real, é a minha realidade. Então, pessoas me discipularam, investiram na minha vida e a partir daí minhas escolhas foram diferentes. Né, o caminho que eu tomei na minha vida, apesar de não ter uma mãe dentro da igreja, e o meu pai faleceu, eu tinha 3 anos, então já cresci sem a figura Você já tinha masculina. Essa carência de paternidade. Exato. Então, quando eu falo para um voluntário que ele está entrando dentro da sala, ele tem que ter a certeza de que ali é uma igreja e que é uma vida, e que você se torna um pastor dessa criança. Ela vai se tornar ali um discípulo para você. Né? Toda a liturgia do culto que nós temos lá embaixo, nós temos dentro da sala. Então, não é a salinha das crianças. Vocês ficam desenhando, não é um depósito, e brincando. Não, de forma alguma. Dali saem testemunhos. Dali saem... crianças saem direcionadas a fazer suas escolhas diferentes. Elas saem entendendo quem elas são, por que elas estão aqui e o que eu faço daqui para frente. Isso é muito real, né? Porque a criança, ela tem um coração puro e tem fé, né? Diferente, às vezes, dos adultos que, por exemplo, já viveram inúmeras coisas e não têm um coração puro, né? E eu falo isso porque eu sou também de uma igreja, sou de outra denominação. E, enfim, a gente tem células. E eu levei minha prima e ela era criança. E ela toda preocupada com a família e tudo. E a gente fez uma dinâmica que a gente fazia uma cruz e escrevia nossos pedidos. E aí, eu que tava ministrando esse dia, e aí eu fui, orei por cada pessoa, e ela escreveu. Só que assim, eu nem vi o que ela tinha escrito, e ela foi e acabou levando pra casa, deixou comigo e ficou. Passou um ano, tudo aquilo que ela tinha escrito, ela escreveu. Eu quero que meu pai melhore do joelho, eu quero que minha família compre uma casa. Tinha acontecido. Olha só. E assim, uma criança tinha o quê? 4 anos de idade, né? E aí eu peguei e depois eu falei, Lara, você tá vendo isso aqui? Olha o que Jesus fez na sua vida, ele ouviu sua oração, né? E eu me emociono muito de falar, porque isso é muito puro.
E Sim. como Jesus pode interferir nas nossas vidas e a criança ela pode mudar a história da casa dela. Não só a vida dela pode ser melhor, Sim. mas a casa dela também pode mudar, né? Então, Sim. eu acho incrível. O Ministério Infantil é incrível. Exatamente. É impressionante isso que a Grazi falou, de a pessoa que tá ali no corpo de voluntários, quando ela entra numa sala kids, é essa concepção, né? Essa consciência de que você realmente vai direcionar a vida daquelas crianças. Né? Sim. E dali eu gosto muito de cartinha, né? Então, quando eu tô ministrando, eu faço uma cartinha, né? E sai cada coisa ali, eu tenho até que compartilhar algumas com a Grazi, mas sai cada coisa, cada testemunho, cada história mesmo, sabe? E você vê que, a princípio, nós adultos, né? A gente tem essa percepção de que criança não tem problema. Ah, a criança não tem problema. O problema da criança é o amiguinho da escola. Quando você lê as cartas, você fala, meu Deus, ela tem mais problemas do que a gente, né? E é um desafio isso, Grazi. Como que é lidar com isso, né? Porque a gente fica, eu imagino, vocês na liderança devem ficar numa equação entre confrontar no sentido de questionar o que está acontecendo com essa criança, porque às vezes os relatos são pesados, são graves. Sim. E, ao mesmo tempo, não afastar, porque é o pai que leva aquela criança, né? Sim. Então, como que é essa gestão? Isso é bem, assim, realmente um pouco quanto forte, porque tem coisas que elas liberam para nós, que não liberam, às vezes, nem para os pais. Os pais não sabem. Né? E a importância, a primeira coisa ali que a gente precisa ver é como o voluntário ele acolhe o que ele está recebendo. Tá. Porque a gente precisa ter essa noção. Se ela te entregou algo, é porque ela tá tendo você como uma referência, tá pegando ali o coração dela, o sentimento, tudo que ela tava sentindo, e ela vai e entrega para alguém. Confia, né? Vê aquela pessoa como uma inspiração ou como alguém que vai ajudá-la. Então, quando ela deposita para nós, ela espera esse retorno. E é esse o ponto. A gente precisa saber, como igreja, qual é até onde nós, como igreja, vamos, e a partir dali já entra a família, né? Então, quando nós pegamos algo que a gente vê que, de fato, é espiritualmente falando, a gente consegue ali a criança soltando, a criança confessando, a criança se arrependendo, a criança, de fato, falando, tia, eu fiz isso, mas olha só, eu me arrependi, eu quero mudar, eu quero resolver isso. Espiritualmente falando, esse é o nosso suporte. O que eu gosto de fazer? Dar continuidade. Então, mesmo que não seja o culto que eu estou, que hoje se tornou um pouquinho... hoje a nossa administração ali, a gente vai visitando os cultos, né? Porque são 4. Caramba. Então, o que a gente faz? Eu sempre, quando vem algum caso para mim, eu procuro voltar lá e dar continuidade com essa criança. E aí, tá melhor essa semana? Como que foi? Como que você tá? Legal. Se é uma coisa muito grave, que precisa o envolvimento dos pais, como que nós fazemos? A gente atrai a família para perto, eu vejo a frequência que aquela criança tem ali, eu vejo se os pais já fazem parte do corpo de membros ali da igreja, e aí há essa ponte, essa comunicação com os pais, aí a gente já chama eles para perto, porque a gente tem que discernir o que a criança está passando. Né? Se é um problema de fato que precisa a intervenção dos pais, deles saberem, aí a gente tem que se aproximar dessa família com muito zelo, com muita cautela. Muitas das vezes eu preciso ter uma prova de algo, não é simplesmente falar, porque o pai pode virar para mim e falar assim, meu filho não faz isso. Tá inventando, sei lá. O que você tá falando não é uma verdade. Né? Isso é muito delicado. Então há uma análise sobre o caso. A gente não entrega de fato, não chama um pai de fato na primeira vez. Há um tempo para observar a situação, há um tempo ali para você primeiro trazer a família, eu chamo, eu converso. Igual eu tenho um caso lá que a gente
pela nossa experiência, a gente já vê que tem algumas coisinhas fora da casinha. Tá. Só que quando eu fui a fundo, eu fui conhecer a história, então tem uma raiz para aquilo, para que aquilo esteja agora refletindo na vida dessa criança. Entendi. Então, a partir desse momento, eu passo a tratar da família Ótimo. também. Caramba. Então, às É vezes, muito a mais profundo, família né? precisa da ajuda. A família precisa do respaldo da igreja. Exato. Então, a partir desse momento que nós aproximamos a família de nós, a gente vê que é um reflexo. Por exemplo, se a família não vai bem, a criança não vai bem. Se os pais não estão bem, a criança não vai bem. Então, tudo começa lá dentro. Então, quando tem... E por isso que eu falo que há várias situações diferentes e há uma análise para resolver. Porque, às vezes, a família está passando por necessidades, também não teve ajuda naquele momento. E quando se resolve essa família, se resolve a criança. Entendi. Muito mais profundo, né? Muito mais profundo do que a gente imagina. Mesmo estando lá, a gente dentro, a gente tem essa percepção. Porque é tão delicado isso. E você pode, ao mesmo tempo que você pode acolher a criança e a família, e a depender do movimento que você faz, se você não tiver muito cuidado e técnica, Sim. como você disse, porque é técnica, né? Sim. Você não Sim. fala assim, eu tô tocado aqui para um depoimento, vou chamar, vou... Não, tudo que você acabou de falar tem uma técnica e é muito mais amplo do que só o foco na criança. Sim. Porque se você fizer um movimento errado, você tira a família inteira, Exato. né? É. De E dentro. essa idade primária, né, por exemplo, até os 7 anos, isso influencia muito a nossa vida, né? A forma como a gente se vê, a forma como a Sim. gente lida com o mundo, como a gente vê os nossos pais, porque, querendo ou não, você segue o exemplo que tá dentro Sim. de casa, né? E Sim. aí, você fala, não, você faz o que eu faço, mas não faz o que eu... Enfim, tem uma frase mais ou menos assim, né? Que você tem que fazer, não tem que me imitar, só o que eu falo. Só que a Sim. criança não é assim. Não. Ela, pelo exemplo. Esse ditado não é algo legal para De se se falar, aplicar. exato. A criança ela não vai fazer o que você fala. Ela vai fazer o que você faz. As crianças são uma esponja. Não, e é muito sério, porque a família é estrutura, né? Então, Sim. hoje a gente vê um problema geracional de famílias desestruturadas. Desestruturada. E quão é importante a gente mudar isso de quem, né, da próxima geração. Olha, como é Sim. importante a sua família, como é importante você estar no caminho certo, como é importante você fazer escolhas certas, né? Sim. É muito mais profundo do que simplesmente dar aula, né? Muito mais. Parece simples, e aí vem aquela minha questão lá do início da nossa conversa. A gente vai olhar as crianças, né? A gente vai lá entreter as crianças. Você vê pela fala da Grazi como isso não é verdade, né? Como Não. quantas camadas você tem numa vida. E quantas vidas, mais ou menos, infantis passam ali por Infantis, domingo. né? Porque Infantis, tem porque todo- as vidas adultas E infantis que sobem, né? que sobem, Porque na exato. igreja ainda fica... Por domingo, nós alcançamos ali mais ou menos 600, 650 crianças. É muito... É muita gente. Mas, por exemplo, nós tivemos o Discover Day agora em julho e nós batemos cerca de 1.300, 1.400 crianças. É como se fosse a escola bíblica de férias, né? É. Discover Day. Meu pai, é muito. E é uma dinâmica, assim, é uma doideira, né, a organização. Como como que é? funciona? Não, e Como explica o você que, não, e administra explica o que é a escola bíblica de férias, porque muita gente não sabe o que é, né, para que serve e como que é a função de organizar, né? A Escola Bíblica de Férias, ela era a EBF, A né? EBF. E nós não queríamos esse tema, EBF, porque a EBF, de fato, de raiz, ela vai 5 dias, é uma semana na Na igreja. igreja é assim. 1.000 crianças É a durante igreja 5 raiz. dias. É a raiz. Meu Deus. Então, nós pegamos ali, modificamos, fizemos um dia, né? O Discover Day. Nós trouxemos os 3 palavrinhas. Ai, que legal. E eles são bastante conhecidos aí no meio infantil. E assim, é uma loucura. Resumidamente, Dá pra muito dormir É um dia antes? desafiador. Uma Ou um semana mês antes. antes. porque É você organiza- desafiador. Mas assim, eu tenho algo bem legal, assim. Na verdade, é um privilégio que Deus tem comigo, né? Que eu tenho com Deus, na verdade. Eu costumo, por exemplo, eu vou parar para criar algo, eu tenho o projeto montado na minha mente. Eu não sei explicar.
mas é como se eu visualizasse já acontecendo. Meu Deus. Então, por exemplo, quando vem isso na minha mente, eu tenho que parar, ou eu pego o meu celular ou o meu notebook, uma caneta e eu já vou anotando. Porque eu sei que é o próprio Deus que está me trazendo. Então, às vezes, as pessoas falam, nossa, mas você teve essa ideia. Eu falo, foi o próprio Deus que colocou. Porque é incrível. Eu tenho montado o passo a passo de como vai acontecer. E os 3 palavrinhas, a termos de planejamento de evento, foi o que rolou. Foi exatamente o que aconteceu. Caramba. Por contrapartida, nós, a partir dali, nós atuamos no Kids. O evento, ele foi na igreja. Então, é um ambiente que a gente não conhece. Os voluntários, né, atuam lá em cima. Quando desce pro auditório, é uma função totalmente diferente para eles. Então, essa parte de organizar já a questão de funções de voluntários, toda essa parte de nós aprendemos também como trazer convidados de fora, né? Não é simplesmente ligar e falar assim, quando você tem algum curso, como que faz? Não. Eles passam realmente um roteiro ali para nós, né? E a gente tem que arcar com tudo aquilo. Não falo só financeiramente, mas com a honra até mesmo a vida deles. E a nossa igreja carrega um DNA de excelência, né? Então, a gente realmente ali deu o nosso melhor. Então, até mesmo um dos feedbacks dos 3 palavrinhas foi exatamente isso. Foi a primeira igreja que essa equipe passou, porque eles são em 9. Sim. 9 trampos ali eles são. E eles falaram, foi a primeira igreja que nós passamos que a gente não teve nenhum tipo de problema. Olha Mas isso, por isso é quê? muito bom. Porque aí nesse evento entra o corpo da igreja. Então não é só o Kids, eu preciso do criativo, que é um outro departamento, eu precisei do hub, eu precisei das meninas da cozinha. É um corpo se movimentando em prol daquele evento. Do evento. Né? Então nós somos muito unidos. Sim. Né? A igreja é unida para realmente fazer com que aquilo aconteça, mesmo que não seja do departamento, mesmo que não seja algo do criativo, vamos dizer. Mas eles se engajam para fazer o melhor pelo nosso evento também. Então, é um conjunto de coisas, assim, mas é desafiador, não é fácil. Imagina. Teve uma hora que a gente estava preparado somente para o hall de baixo, aí o pessoal foi lá e me chamou e falou, Grazi, não tem mais cadeira. Nossa. Nós vamos ter que abrir o hall de cima. Então, a partir desse momento, já abriu a galeria, aí teve que movimentar voluntários para cima. E ali No ao vivo isso, no ao né? vivo. Meu Deus. Em tempo real. Arrumar a coisa No meio do caminho. meio do caminho. E você tem que pensar rápido, né? Porque você tá lidando com pessoas, não foi só as crianças, estavam os pais das crianças. A gente precisava proporcionar um ambiente confortável e alegre ali, né, para eles. Então a gente precisa pensar rápido ali, estruturar rápido. Abrimos a galeria, jogamos voluntários para cima e o nosso voluntariado, ele também é muito disposto. Se você entra ali na igreja, você percebe que eles querem estar ali, eles têm a sede de servir. Então você fala, vai pra cá, agora eu preciso de você ali, agora vem pra cá. E eles estão ali assim, ó, nervoso, mas estão sorrindo, né? Mas engajados, né? Eles são muito engajados mesmo. Isso eu percebi desde a primeira vez que eu fui, ainda era lá na Pereira Barreto, que é diferente. Eu acho que eu não lembro se foi acho que foi o pastor Wallace que falou num culto desses, que, nossa, chegaram no estacionamento, tava chovendo, abriram a porta pra ele. Pegaram o guarda-chuva tal. Ele. E fizeram isso também quando eu comecei a frequentar lá. E eu falei, nossa, isso é totalmente diferente, né? Então tem... E o que a Grazi falou é muito legal, porque você tem esse intercâmbio entre todos os departamentos, independente de quem é o projeto. O projeto é do Kids, mas tem todo o apoio do criativo, do pessoal da base. Sim. Então, as pessoas realmente se engajam nos projetos, independente do departamento que é. Eu acho que, na verdade, o objetivo é um só, fazer com que o reino seja expandido. Sim. E aí, eu acho que quando você se voluntaria, você já entendeu quem é Jesus pra você e o que você tá fazendo aqui. Sim. Que você precisa servir, e aí entra a missão da igreja, né? Que é excelência, esse é o nosso propósito. Então vamos fazer bem feito, isso é incrível, incrível. E Grazi, como que é a gestão dos voluntários?
Super que, tranquilo. como que é isso? Tem técnica também? Não? Você vai muito no feeling de cada voluntário, de como é cada um. Eu sei, a Grazi conhece muito bem cada um. Isso a gente sabe. Então ela acompanha. Do mesmo jeito que ela falou que ela acompanha as crianças, ela acompanha também os voluntários, né? Então ela sabe as dificuldades, as dinâmicas, como cada um é. E como que é isso? Como é fazer a gestão? Às vezes a gente precisa fazer uma chamada de vídeo. Uma conversadinha. Dá uma conversadinha. Olha, realmente assim também eu vou usar a mesma palavra, é desafiador, porque são pessoas, né? Mas quando eu assumi a liderança do ministério, uma das primeiras perguntas que eu mesma fiz para mim foi o seguinte: o quão liderável eu era, o quão eu me submetia à minha liderança. E a partir daí, eu retirei algo que era racional da parte da Grazi e comecei a me inspirar no próprio líder, que é o maior de todos, que é Jesus, né? E com Jesus, eu aprendi duas coisas importantíssimas: a questão da autoridade e da humildade. E a autoridade é diferente de poder, né? Então, por exemplo, um chefe, ele vai exercer poder, às vezes, sobre a vida de um funcionário. Na igreja, nós precisamos ter a autoridade. Só que a autoridade não é algo que eu preciso impor para ti. É algo que você precisa me entregar. Uhum. E só que eu consigo isso com a humildade. E nesse momento, que é a mesma coisa que Jesus fez, que lá em Filipenses vai falar, que ele se esvaziou de si mesmo, e mesmo na posição de Deus, ele se fez servo. Então, com esses dois pontos, que ao longo dessa caminhada, que são 4 anos exercendo ali na Além do Véu, eu fui aprendendo sobre essa liderança de Cristo e conseguindo trazer mais as pessoas próximas a nós, né, a mim. O ministério antes, ele era 98% feminino, então não tinha nem como. Meu marido sempre ajudou mais na parte operacional e eu ajudava, e eu sempre tratava mais as pessoas. Tanto porque muita mulher, né? Eram sempre muitas. E as mulheres, elas têm, às vezes, uma dificuldade em se abrir com o homem, isso é natural. Então, as mulheres sempre mais próximas a mim mesmo, né? E aí, só que nós fomos crescendo, nós já começamos grandes. Acho que a gente tinha 60 voluntários de início. Nossa. Já era grande. Já era. 60 pessoas. Você começa uma empresa com 60 funcionários. Já era gente, né? Muita. E então nós fomos crescendo, e o que eu sempre quis fazer para não perder quando crescesse, tivesse um número maior. Nós formamos outros líderes. Perfeito. Então, hoje nós temos uma equipe de facilitadores, nós treinamos esses facilitadores e esses facilitadores cuidam da equipe. Nós dividimos equipes e cada equipe tem o seu facilitador. Ótimo. Então, por exemplo, mesmo que eu não consiga alcançar, o facilitador vai alcançar. Se o facilitador não consegue, aí abaixo dele tem um coordenador. Então, nenhum voluntário hoje pode dizer que ele não tem auxílio, Sim. que ele não tem apoio, que ele não sabe para onde recorrer, porque ele tem, só no Kids ele tem 3 pessoas ali que ele consegue, de fato, se sentir acolhido, Sim. se ele tiver alguma necessidade, alguma dificuldade. Perfeito. E eu acho que essa é a gestão. Sim. Nós não vamos conseguir alcançar a todos. Hoje nós estamos em 195. Nossa, Não é muita gente. de 60 para 100 no Kids. No Kids. De 60 para 195. 195. Eu lembro, ela comentou essa questão dos homens, e eu lembro que quando eu fui, não tinha. Não tinha Acho homem. que tinha eu, o Lucas, né? Que é o marido tinha dela. pouquíssimos homens. O Hélio, acho que tinha pouquíssimos homens, né? E aí eu chego, às vezes, lá pro culto, eu vejo tanta gente do Kids que eu não a Grazi já puxou minha orelha umas 10 vezes. Fica aqui o registro. Que eu consigo participar muito pouco das atividades do Kids e vou me programar para poder fazer isso
publicamente estou No aqui podcast. me comprometendo. Você viu, né? Faz esse corte, por Estou favor. me comprometendo publicamente. Mas aí eu chego no culto e eu vejo um monte de homens que eu ainda não conheço, mas eu vejo um monte de homens com a camiseta do Kit Cerveja. Eu falo, meu Deus, a Grazi conseguiu. Porque ela falava, a gente precisa. E eu queria que você contasse um pouco disso. Eu lembro exatamente das palavras que você me disse, mas por que mais homens num ministério que geralmente não é de homens, né? Você vê muito ministério que é criança, né? Tem mais habilidade, a mulher tem mais habilidade por instinto. Sim. E como que foi essa sacada, essa ideia? Qual a importância também, por exemplo, do homem no ministério? Exato. A sociedade, há muitos anos atrás, ela criou comunidade de fé, como se, por exemplo, se você tem... O pastor, ele cuida da igreja, e a pastora, ou a mulher do pastor, ela tem que ir para o ministério infantil. Nós crescemos ouvindo isso, né? E realmente hoje, graças a Deus, isso foi quebrado, né? Que de fato a figura masculina, ela entra ali até como uma referência. Não vou colocar um papel como pai, mas a referência masculina, ela vai trazer uma autoridade, sim. Talvez que a criança não tenha em casa ou não teve em casa. E para nós que estamos ali dentro do culto, quando a gente fala algo para os meninos, eles entendem, compreendem. Mas quando o homem fala, eles respeitam muito mais. Porque a figura masculina passa para eles uma segurança do próprio papel deles. É o mesmo papel que o dele. Como eles enxergam. Então, eles têm como referência mesmo, né? Teve até uma situação que eu até comentei contigo. Eu falei, olha, uma mãe me procurou. Ela queria te presentear, porque pediu o seu endereço, queria te presentear, porque o filho dela disse que você é uma referência para ele. Caramba. Né? Então, às vezes, também a gente acha que nós não estamos sendo vistos, né? Ou que talvez a gente, né, se sinta ali, será que estou fazendo a coisa certa, no lugar certo? Mas sim, as crianças estão nos observando. E a figura masculina, ela reflete muito nos meninos, né? E até mesmo nas meninas. Sim. E da onde surgiu mesmo que deu um boom foi que do ano de 22 para 23 nós fizemos uma pauta de propósitos para 2023. E uma das pautas foi assim, Senhor, nós queremos famílias no Ministério Infantil. Uau. E nós entendemos o quanto isso é importante. Mas se o Senhor quiser, o Senhor traz. Sim. Se não, nós vamos ficar como estamos. E de verdade, 2023 nós iniciamos e as famílias vinham procurar. Por exemplo, a mulher servia no Kids e o esposo não. Aí a mulher chegava em mim e falava, Grazi, você não vai acreditar. Meu esposo quer vir pro Kids. Olha. Grazi, você não vai acreditar. O meu esposo ia para tal ministério, mas agora ele quer vir pro Kids. Nossa. Eu tenho um testemunho. Ai, gente. Conta tudo. Eu tenho um Sempre bom. testemunho de uma voluntária que ela servia na sala como auxiliar e tinha um ministro. Nós dividimos as funções dentro do culto. E essa auxiliar, ela estava se sentindo assim numa fase da vida dela um pouco retraída, com dificuldades, não sabia se era realmente aquilo que era para ela estar ali fazendo. E ela chegou em mim e falou assim, eu vou desistir. Aí eu peguei e falei assim, mas por quê? Ela falou, não, eu não consigo, isso não é para mim, eu não consigo fazer isso, eu não consigo ter a atenção das crianças. Aí eu peguei e falei assim para ela, você me dá um mês? Aí ela falou assim, eu dou. Aí eu falei, então tá bom, eu preciso de mais uma oportunidade sua. Aí passou esse mês, eu peguei a escala, eu olhei assim, eu falei, Deus, não é para ela desistir, eu tenho certeza. Ela não tá enxergando o que ela é, o potencial dela. Quem o Senhor escolheu para ser aqui dentro, mas eu consigo ver. E se os meus olhos veem mais digno do Senhor,
E eu falei pra ele, Deus, preciso de alguma estratégia, alguma coisa. Aí eu sei que eu mexi na escala, tudo, tirei a pessoa que tava com ela, reformulei e falei pra ela, ó, esse mês quem vai ministrar vai ser você. Ela falou, pelo amor de Deus, não, eu já queria desistir, porque eu acho que eu não tinha capacidade. Eu falei, não, você vai. Quando você cumprir esse mês, nós vamos conversar de novo, e aí você me fala. Aí ela pegou e falou assim, tá bom. Aí foi meio que um tá bom, tipo... eu tenho que fazer, vamos lá. E aí ela foi, ela cumpriu. Eu sei que passou um mês, a nossa conversa não aconteceu. Eu só repliquei a escala. Sim. Passou 2 meses, ela continua aí. Acho que no 3º mês, ela veio pra mim. Então eu preciso de conversar com você, não sei o quê. Mas você não vai acreditar. O meu marido, ele ia pro social. Só que ele falou que Deus falou com ele e ele quer vir pro Kids. O que você acha? Aí dentro de mim eu falei, ué. Mas a nossa conversa é outra. Nossa conversa já é outra agora. Nossa. Eu falei, mas você não ia desistir dentro de mim. Aí por fora eu falei, nossa, mas glória a Deus, vamos trazer eles. Resumindo, hoje aí eles assumiram uma sala juntos, os 2 ministravam, eles têm 2 filhos, os 2 ministravam. Hoje, eles já são facilitadores, eles cuidam de um departamento específico, coordenam uma equipe. Os filhos deles tocam na banda infantil, a filha dele canta, e ele é o produtor dessa banda. E tudo em torno da criança, tudo em torno do Kids. E se hoje, eu acho que se eu perguntasse pra ele, falasse assim, valeu a pena chegar até aqui, né? Com certeza ela ia falar que valeu. Certeza. Porque a família dela inteira está ali. Então, a partir desse propósito que nós fizemos, muitas famílias começaram a chegar. Hoje eu posso dizer que nós temos em torno de 15 a uns 18 casais, mais ou menos, servindo no Kids. Casais, famílias. Meu Deus, Muita que gente. coisa boa, né? É. E que história, né? E Porque você vê, a partir me dá um mês dessa a sensibilidade. importância da liderança também. Porque né? essa liderança tem que ser muito sensível também. Sensível. Ela tem que ter uma sensibilidade. E como você faz para aflorar essa sensibilidade numa liderança dentro de um contexto de uma igreja? Porque é o que você falou, a humildade, a autoridade é o carro-chefe. Mas e a Sim. sensibilidade? Vem de muita oração, vem de você sempre foi assim? Como que é? Tem várias coisinhas aí que englobam tudo, mas eu acredito que é isso aqui, ó. Mesa, relacionamento. Perfeito. A partir do momento que a gente se relaciona, que há uma entrega da sua parte comigo, uma confiança, esse relacionamento, ele vai criar raízes, ele cria o vínculo. Sim. Então, até mesmo numa coisa mais pessoal, que às vezes, igual ela abriu ali pra mim, né, realmente, o porquê que ela não queria mais. E aí eu falei, e pra mim era totalmente irreversível. A partir desse momento, aí eu já consigo ter essa sensibilidade do que é. Mas eu já tive outras situações onde o voluntário ele estava muito bem decidido. Deus falou comigo. Então, a partir daí, eu falo, se você ouviu a voz de Deus, então acabou. Mas esse relacionamento, essa mesa, eu acho que é a raiz de todas as coisas. Porque ali é o que Jesus fazia com os discípulos, né? Ele entrava nas casas, ele sentava à mesa com as pessoas, né? Então, eu acredito que é muito dali. Mas, claro, que Deus, ele fala, sim, com a gente. Ele nos aponta. Eu já tive bastante sonhos. Eu já tive sonhos de Deus me mostrar uma situação e eu falar... E ainda a gente, às vezes, duvida. Será mesmo, Deus? E aí, de Deus. eu chamo a pessoa e falo, Deus me mostrou isso, isso e isso. Faz sentido pra você? A pessoa fala, faz. Então, assim, às vezes o próprio Deus mesmo, ele aponta algo. Só que o relacionamento, ele me traz esse discernimento de, poxa, hoje tal pessoa não tá bem. Uhum. A carinha dela Esse já feeling, não tá, assim, né, me mostrando que ela tá bem. Aí eu já vou, na semana eu ligo. Hoje eu faço o quê? Pra ter mais isso, eu separo 2 dias na minha semana específicos pra isso. Então, hoje eu tenho esses 2 dias
E aí eu marco atendimentos, né? Eu converso mais com essas pessoas. Então, numa forma de trazer mais para perto, né? Mesmo que não seja para essa pessoa me contar algo, mesmo que não seja para isso, mas aquele momento mesmo de descontração, de estar junto ali, faz toda a diferença. Muda tudo. Né? Muda tudo. É muito interessante essa questão da mesa, porque realmente faz todo sentido, né? Na mesa você consegue enxergar. Você cria intimidade, aí você consegue entender se, como eu lido com essa pessoa posso chegar um pouquinho mais pesado, ou eu tenho que tratar um pouquinho mais com café com açúcar, né? Sim. E tem gente, cada pessoa age de uma forma diferente em determinada situação, né? E eu tenho uma dúvida, você fala bastante de família, sobre essa questão do propósito, qual a importância do pai e da mãe? Porque para a criança, né? E também para os adultos, porque o relacionamento psicanálise, né, que você estuda. Sim. E eles falam bastante sobre essa questão de você estar bem resolvido com seu pai, com a sua mãe. Óbvio que isso para criança, a gente quer saber para criança e também para os adultos, tanto na vida pessoal e na vida espiritual. Deu para entender? Deu. Pergunta, eu fiz Pergunta de $1 milhão. Eu acredito que influencia na vida da criança quase que ali o seu 100%, né? Na primeira infância mesmo, porque é o que nós falamos anteriormente. A criança, ela é uma esponja, né? Para você ter uma ideia. O meu filho, ele tem 1 ano e 4 meses. Quando eu coloco algum louvor, eu gosto de ajoelhar, eu levanto as mãos e eu vou ali tendo meu momento de adoração. E recentemente nós pegamos o Ravi com as mãos levantadas em frente à TV, né? Ali ele no louvor e ele cantando, então ele levantou as mãos e ele já sabia, tipo assim, eu não sei, ele assimilou a lembrança do que eu fiz e repetiu. E como o mau comportamento também, ele vai repetir. Como coisas que não deve, ele vai fazer, né? A minha maior preocupação num pai ou numa mãe é a reprodução. Então, se os pais não tiverem a ciência da sua identidade, que a sua história não pode ser transferível, o seu filho, ele vai reproduzir quem você foi. E o meu filho, ele tem a história dele. Né? Eu não posso passar para ele as minhas feridas, eu não posso, ele não tem que ele não tem que viver aquilo que eu vivi, entende? Então, como que eu entendo isso? Na minha maturidade, sabendo que hoje eu tenho Deus, entendendo a minha identidade. Então, se eu entendo quem eu sou em Cristo hoje, e as minhas feridas e as minhas dores, eu sei para onde levar, como tratar, e que a vida e a história do meu filho, ela não se remete à minha, eu não vou reproduzir, entende? Para você ter uma ideia, a minha mãe, ela não foi cristã, nem o meu pai. Nós tínhamos uma história difícil, né? Com questões de alcoolismo, de drogas, enfim, uma história bem difícil. E algumas questões na vida deles não deu certo. Então, desde a infância, muitas palavras que eu ouvi e falavam foram transferidas para mim. A sua história não vai dar certo também. Isso aqui para você também não vai frutificar. Isso aqui também não vai rolar. Só que a partir do momento que eu entendo a minha identidade em Cristo e o meu propósito, eu desfaço dessas palavras. Você rompe esse ciclo. Eu rompo esse ciclo. Mas os meus filhos não vão saber fazer isso. Exato. Então quem tem que fazer? Os pais. Porque senão você perpetua um ciclo e você vê gerações vivendo as mesmas coisas, porque a criação é a mesma, as feridas são passadas, né? Sim, é uma nova identidade. Sim. E inconscientemente os pais fazem isso. Sim. Às vezes não é nem que eles têm essa intenção, mas a reprodução, ela é automática. Por exemplo, minha mãe tinha um tipo de comportamento. Quando eu casei, eu me pegava, eu falava assim, nossa, mas a minha mãe fazia isso. Mas a minha mãe fazia daquele jeito. Então eu lembrava. E eu falava, não, isso aqui é legal para eu ter como exemplo. Isso aqui já não. Mas eu por já ter esse discernimento, eu já soube olhar para a história da minha mãe de uma forma diferente.
Então, não é porque a minha mãe não falava eu te amo, e não é porque a minha mãe não sabia me dar um abraço, que a partir de um momento que eu já tinha esse discernimento, eu passei a abraçá-la. Eu passei a dizer que eu amava. Nossa. Entende? Porque eu já tinha aquele discernimento e talvez ela não teve. Sim. Talvez ela não chegou a esse ponto com Cristo como eu cheguei. Sim. Essa maturidade para entender. E claro que por isso que eu gosto, né? Por isso que eu amo entender as pessoas e vasculho mesmo para sempre estar ali. Porque o melhor a ser extraído, às vezes, dentro das pessoas, é o que as pessoas mais descartam. Verdade. Né? Então, por exemplo, eu preciso te amar, não é no seu dia bom, é no seu dia mal. Quando você não merece. Porque Quando é o que você Deus não faz com a merece. gente, Exato. né? Mas até você chegar a esse discernimento, esse entendimento, você já reproduziu muita coisa, sabe? Isso é muito forte. E mesmo que seja inconsciente, Sim. mas você vai reproduzindo, você vai ali deliberando, sendo esse exemplo. A nossa velha natureza, ela tá dentro de nós. Né? Só que isso não justifica porque o espírito é vivificado. Sim. Então, todos os dias, o que você mais alimenta é o que mais vai ser forte em você, né? Então, quanto mais de Cristo eu tenho e me pareço com Ele, mais dele eu dou, Sim. mais dele eu oferto. Então, eu acho que essa questão dos pais, dessa importância deles entenderem que eles precisam realmente estar mais próximos de Deus. Esse rótulo de culpa que a gente carrega, eu não concordo com isso. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu não concordo com isso. Muito pesada essa frase, né? Muito pesado. É um rótulo que não tem que fazer parte da maternidade, né? Eu não concordo que, por exemplo, a questão da paternidade, por exemplo, mas o meu marido tem que me ajudar, mas o pai tem que me ajudar. Não, ele não tem que te ajudar. Ele precisa entender o papel dele, ele é pai. É a paternidade que ele precisa entender e você precisa entender a maternidade. Vocês dois vão completar o que o seu filho precisa. Ótimo. Entende? Excelente. Então, ter esse discernimento, né? Sem rótulo, sem culpa. Ninguém aprende, assim, não há um manual que nos ensine a ser um pai e uma mãe, né? Então, é aprender com Cristo. É ir para Cristo. Por exemplo, eu faço muito devocional com meu filho. E eu não vou falar para você que é uma coisa fácil, eu não vou falar que é uma coisa que não é uma rotina que pega. Mas se eu entendi o quê? Que se nessa infância eu tirar esses 2 ou 3 minutinhos, priorizar com ele, investir tempo com Deus, isso vai produzir frutos que nada paga, né? Então, uma das coisas que a gente sempre incentiva os pais é isso: façam devocionais. O devocional, ele não é você sentar seu filho numa mesa, pegar uma Bíblia e falar para ele: o que você me falou do que você entendeu? Não. Às vezes meu filho tá brincando, ele pega um animal e eu falo: nossa, você sabia que ele entrou na arca? É mais você sutil, né? Mais leve. Mais leve. É leve. Bem mais leve. Então, se a gente tiver essa consciência, nós vamos levar os nossos filhos a Deus, vamos cumprir o que a Bíblia diz, que ensina a criança no caminho, e não é o caminho. Sim. É dentro do caminho, né? E eu acho que as coisas se tornam mais leves, Com né? certeza, né? E como que você vê hoje o impacto do ministério na comunidade de Santo André, por exemplo? Você consegue enxergar esses reflexos em quem frequenta, em quem não é membro, ou na comunidade, seja de que, eu fui lá uma vez, meu filho ficou aqui. Tem muito disso, né? Tem os clandestinos. Eles falam lá uma vez, deixa meu filho... Você percebe que há esse reflexo na comunidade e quais são os projetos que você tem para o Ministério Infantil, seja dentro ou fora da igreja? Eu consigo, Tarso, enxergar mesmo que raso, mas eu consigo, porque hoje nós recebemos muitas crianças de outras... primeiro que de outras cidades, já começa por aí, né? A gente tem criança de Ribeirão Pires, a gente tem crianças que já vieram do litoral,
né? Que os pais estão ali. Então, a igreja, além do véu, ela movimenta esse impacto na cidade de Santo André. Nós temos uma promessa de Deus sobre Santo André. Então, não é sobre o bairro onde está, é sobre a cidade. Né? Aonde você vai hoje, às vezes no Uber eu pego ele fala, não, você tá indo pra igreja? Eu falo, você vai além do véu? Eu vou. Então as pessoas a igreja, ela deu um boom, né? E falando propriamente das crianças, é exatamente isso. Eu tenho crianças que a família não vai, mas que a criança tá ali. Olha só. E uma das coisas importantes, que inclusive acho que cai no outro tópico que ela falou anteriormente, é que se hoje, por exemplo, eu como mãe, eu tô procurando uma igreja, eu começaria a procurar pelo Ministério Infantil. Nossa, isso é sensacional. Porque hoje o nosso departamento infantil, o nosso prazer ali dentro é com que essa criança retorne. Então, mesmo que o pai, ele não está ali, a criança volta com o tio, volta com uma avó. Então, eu acredito que isso também é um impacto social. Fora que hoje nós atendemos ONGs, né? Hoje nós temos abrigos. Hoje nós temos um tempo, por exemplo, o segundo domingo, se eu não me engano, o social, ele pega, nós temos 1h30, 2 horas com as crianças do abrigo. É extremamente contado. Então, nós temos uma autorização, a gente vai, eles vão, buscam essas crianças, deixam no Kids, a gente ministra sobre a vida deles e eles voltam. Nossa. Quando tem evento, a mesma coisa. Então, assim, quando tem uma comunidade que não tem a condição de assistir crianças carentes, eles venham até nós. Conseguem nos ajudar? Conseguem nos proporcionar ali algum momento, mesmo que seja num evento, igual dos 3 Palavrinhas, nós recebemos uma comunidade carente. Né? Então a gente criar toda uma estrutura para que eles possam ir. E o social também, para fora, no dia do aniversário, eles fazem uma festinha no Natal. Uma vez por mês nós estamos lá ministrando a palavra para eles. E assim, é desafiador, porque é muito difícil. Ali pega até um pouco mais, porque às vezes para você falar de Jesus, você tem que... por exemplo, eu não posso ser tão escancarado. Quero aceitar Jesus? Não. Tão direto. Eu preciso, porque é tudo muito fechado. Às vezes tem pessoas que fazem voluntariados que são de outras religiões. Então a gente, olha, eu tenho um amigo para te apresentar. Esse amigo é incrível, ele nunca vai te abandonar. Então a gente cria as estratégias. Então, uma vez por mês eu quis estar lá, dentro desses abrigos também, levando a palavra juntamente ao departamento do social. Muito bom. Então eu acredito que há esse intercâmbio com o departamento social e o para também atender a sociedade lá fora, né? Para também fazer agir nesses projetos que estão distantes, que talvez ninguém esteja enxergando. Perfeito. E já falando sobre projetos, queima muito no meu coração isso. É chegar aonde não tem pessoa chegando, né? Uma das coisas, assim, que é até uma abertura no meu coração, né? Pouquíssimas pessoas sabem. A gente tem muita vontade de entrar nas escolas. Muita vontade. Eu já criei vínculos com algumas pessoas que fazem, para eu saber ali como funciona. Porque é uma das vontades do nosso coração. Então, a minha oração é sempre assim: Deus, nos leva aonde precisa, aonde as pessoas não querem. Sim. Porque se a gente chegar onde não tem pessoas ali fazendo, esse é o objetivo de Deus, esse é o propósito do coração dele, né? Realmente, porque eu entendo assim, se eu tenho uma comunidade carente, mas assim, tem outras igrejas ajudando, tem outras movimentações ali, eu não preciso estar ali, né? Então essa é a minha oração. Aonde não tem, aonde o seu amor não chega, aonde está faltando. E é um desafio tanto. E é um desafio. Porque é mais cômodo, até do ponto de vista administrativo,
você estar ou se manter ali, que o Ministério, você diz, quase 700 crianças, você já tem uma estrutura ali pronta e você só administrar aquilo. Sim. Do que você querer com novas frentes. E justamente Exatamente. aonde não tem ninguém. Aonde não tem ninguém. Aonde, por exemplo, você vira para uma criança e ela não tem diferenciação hoje, até mesmo da questão da ideologia de gênero. Então, assim, para ela, se eu for isso, tá bom. Tudo bem. Tá tudo bem, né? Então, assim, a gente vive algumas coisas hoje na sociedade que confronta o evangelho e é nesses lugares que eu quero estar. Perfeito. É essas crianças que eu quero resgatar. Por exemplo, a gente atendia... Eu fiz um projeto há alguns anos lá em Suzano. E é uma comunidade bem pequena. Tem uma estradinha de terra. As crianças demoram 1 hora para atravessar essa estrada para poder chegar na rodovia e pegar o ônibus e ir para a escola. Nossa. E era muito distante, muito distante de tudo. Se você estivesse na cidade, você teria que comprar tudo. Porque se você voltasse para casa, era às vezes impossível sair. Não tinha saneamento, não tinha luz. Não tinha, dificilmente tinha pontos de água ali bom. Então, assim, era uma dificuldade muito grande para aquelas famílias. Sim. Então, por muitos anos, a gente fez o Natal ali. E quando você entra, as crianças não sabem sorrir. Quando você entra, as crianças não sabem o que é um abraço. Uhum. As mães, os pais, também, fechados. Uhum. Mas por quê? Pela situação. Né, pelo lugar, não o lugar físico, mas as circunstâncias ali que eles estão. Sim. E aí, quando a gente chegava, eles estavam tudo assim, retraído, não sorriam, nada. E quando a gente saía, mas tia, por que vocês vão embora? Não precisa ir, fica aqui. Então, assim, é nesses lugares, sabe? Perfeito. É nesses lugares que a gente quer ir. Tá vendo? E aí, quando eu convidei ela falou assim, não, eu tô nervosa. Olha aí. Olha o tanto de coisa Muita que coisa. tem pra gente aprender e pra você compartilhar. Eu falei pra ela, pro Lucas também, que vai vir aqui, que eles têm muito a compartilhar, porque é assim, eu vejo, embora eu não esteja acompanhando, mas a gente vê as coisas, né? A gente observa as coisas e eu vejo essa gestão deles de modo mais amplo, né? Não só ali no que tá cada coisa, mas até no cuidado da preparação, dos temas mensais, tudo isso. Eu falo, não, tem ali o toque de Graziele, tem o toque do Lucas, do pessoal do Kids Homens, né? E é muito bom. Agora, a gente já precisa encerrar, porque já tá acabando, como passa rápido. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem para aquela câmera ali. Fica à vontade, você pode falar para quem tá querendo entrar no ministério, para quem quer, para os pais, para as crianças. É o momento de você falar diretamente com eles e pode olhar para aquela câmera, fica à vontade. Eu queria deixar assim, né, primeiramente para os pais, para que os pais eles se espelhassem mesmo em Cristo, né, se espelhassem em Jesus e refletissem apenas o que Jesus é na vida dos filhos, né, invistam nas crianças, invistam naquilo que Deus ama. Eu tenho certeza, se Jesus viesse fisicamente hoje, o primeiro lugar que ele iria, ou seria no quartinho do seu filho, ou seria no departamento infantil, porque é o tesouro do coração de Deus. E eu acho que tudo que a gente valoriza, quando Deus valoriza, esse é o propósito. Então, vamos investir na vida das nossas crianças. Se você queima por isso, se você de alguma maneira foi tocado, né, para estar com crianças também, procure uma igreja, uma comunidade de fé e entre nesse departamento. Às vezes a gente acha que nós estamos ali por eles, mas na verdade não. Nós precisamos estar ali porque nós precisamos deles. E é isso. Deus abençoe. Estou à disposição. Perfeito, muito bom. Grazi, obrigado. Foi um Obrigada prazer. a vocês. Muito enriquecedor, muitas histórias. Eu tinha certeza. Eu falei, não, preciso chamar eles lá. Preciso chamar a Grazi lá, porque é muito bom tudo que a gente vê, né? Muito obrigado, Grazi. Obrigada a vocês. Foi um prazer. Prazer.